Estamos novamente aqui para partilhar da palavra do Senhor. Hoje eu imaginei que ia vir bastante gente da Vila Terezinha e falei, então não vou pregar a mesma palavra, né? Senão só estou sendo a mesma palavra. Mas nós vamos estar meditando na palavra do Senhor em Judas. Nós vamos ler em Judas, um texto que não é tão conhecido, mas nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. O nosso tema hoje será Não Podemos Esquecer. E é uma alegria estarmos aqui, irmãos, os irmãos que vieram lá da Vila Terezinha, os irmãos que já são daqui, e a cada domingo que passa, e o tempo tem passado, e nós estamos vendo a necessidade de sempre estarmos trabalhando cada vez mais para o crescimento dessa congregação. Nós temos muito o que fazer, irmãos, temos muito o que trabalhar. Aqui temos muito que meditar na palavra do Senhor e animar aqueles que estão desanimados, Oramos aí pelo Rafael, oramos pelo Leônio, temos que continuar orando por eles e para Deus trazer pessoas que realmente se convertam no Senhor Jesus Cristo, Para isso que somos chamados, para proclamar a palavra do Senhor. Eu estou com um pouquinho de tosse ainda, irmãos, que ela insiste em não ir embora. E de vez em quando eu vou tossir, tá bom? Para quem está pelo Facebook, que o Senhor nos abençoe e que essa palavra fale ao coração de cada um. Irmãos, é interessante falar sobre esse Judas. Quem é esse Judas, Poxa, Judas não traiu Jesus, E nós vamos meditar na palavra de Judas, Eu sempre vou fazer a propaganda da NTLH, que é a tradução na linguagem de hoje, para que nós tenhamos um entendimento realmente mais claro, mais simples, daquilo que o Senhor tem nos falado. Mudou a tradução ali, está no latim ainda. Eu acho que vai dar diferença. Deixa eu ver aqui. Porém, vocês, eu, Judé. Vamos ver aqui. Irmãos, então nós vamos ler em Judas, que só tem um capítulo, Capítulo 1, versículo 17. Nós vamos ler a partir do 17 até o 23. Essa palavra falou muito ao meu coração. E com certeza vai falar ao coração dos irmãos também. O título da minha Bíblia está Avisos e Conselhos. Toda a Bíblia, irmãos, ela sempre é um conselho praticamente, ela sempre é uma orientação, ela sempre é uma indicação para o que nós devemos fazer da nossa vida. Isso é muito importante a gente pensar nisso, E a palavra do Senhor, a partir do 17, diz o seguinte, 17... Vamos lá. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês, quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas, salvem outros, tirando-os do fogo, e para com outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Até aqui. Amém. Tá igualzinho? Então tá bom. Então, irmãos. Irmão, obrigado. Água santa. Então, irmãos, nós vamos estar meditando nessa palavra de Judas. Quem é esse Judas? Então, esse Judas é o meio-irmão de Jesus Cristo. Esse Judas é o líder que se tornou líder da igreja após um tempo, mas é interessante que ele mesmo se identifica como escravo de Cristo. O meio-irmão de Jesus Cristo, ele se identifica como escravo de Jesus Cristo. Nós vemos aqui, irmãos, então, quando ele se autodeclara escravo de Jesus, sendo meio-irmão,
a humildade que continha neste homem, a humildade que ele reconhecia nele mesmo, que perto de Jesus ele era simplesmente um escravo, ou na tradução, se tiver melhor, servo de Jesus Cristo, simplesmente um servo. E é para ser servos, irmãos, que o Senhor Jesus chama a todos nós para sermos servos de Jesus Cristo. E como eu disse que o nosso tema é não podemos esquecer, nós não podemos esquecer, irmãos, que somos servos do Senhor Jesus. Eu imagino eu servo, ou eu meio irmão de Jesus Cristo, eu ia pisar no chão só se não tivesse como, né? Eu ia ser metido, hein? Eu sou irmão de Jesus, rapaz, está falando o quê, né? É brincadeira, irmãos. Mas é interessante esse Judas, que ele se declara servo. Irmãos, somos servos desse Jesus Cristo. E aqui ele escreve algo nesse texto muito interessante que nós vamos ver. Ele escreve normalmente para os cristãos em geral, mas especialmente, de certa forma, para os judeus, que estavam se convertendo ao cristianismo, e ele começa a dar conselhos e avisos, que servem também para cada um de nós. Sabe, irmãos, a palavra de Deus ela é muito séria. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é transformadora. E quando nós meditamos nessa palavra, nós somos chamados para levar uma vida muito a sério com o Senhor. E o que seria levar uma vida a sério, irmãos? Aqui está escrito avisos e conselhos, né? O nosso tema é não podemos esquecer desses conselhos que a palavra está nos mostrando. E isso, irmãos, não é somente para ser dentro da igreja ou no ambiente eclesiástico, né? Nesse quadrado em que vivemos. Esse conselho é para toda a nossa vida. Desde quando nós vamos deitar e dormir, até no momento de acordar e ter o nosso dia a dia, Deus nos chama, irmãos, para meditar na sua palavra e viver a sua palavra. E seguir esses conselhos. Ou, como eu gosto de falar de manual de instrução, para seguir o manual, porque senão, irmãos, vai dar problema. É certeza. Por que a minha vida é tão estéril? Por que a minha vida nada vai para frente? Por que a minha vida de certa forma, porque muitas vezes não estamos nos lembrando daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Tem para cada um de nós. Porque, irmãos, não podemos confundir uma vida religiosa, simplesmente vazia, sem nada dentro, como o joio, né? Se os irmãos verem o joio e o trigo, eles são muito parecidos, mas o joio não tem nada dentro. Tem nada. E assim é a vida de muitas pessoas. Não tem nada, não tem fruto, não tem desenvolvimento, não tem nada. Porque se esquece do que a palavra de Deus está ensinando. É a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor, não é a palavra de um líder, é a palavra de Deus, que nos mostra desde essa introdução, quando falamos de Judas, meio irmão de Jesus, que nós devemos ter humildade, como falamos hoje pela manhã também sobre humildade, sobre a mulher Cirofenícia, que teve uma resposta totalmente atravessada de Jesus e mesmo assim ela teve humildade. Deus nos chama para termos humildade na presença dele e humildade na presença dos homens também. Somos chamados para isso. Não podemos nos esquecer, irmãos, porque o mundo, ele está nos envolvendo e quer nos envolver e consegue nos envolver para nos afastar de Deus de uma forma tão perfeita, tão boa, tão eficaz, que muitas vezes viemos à igreja, mas nós não ouvimos a palavra de Deus, não ouvimos o que Ele tem a nos dizer, e temos essa vida afastada de Deus. A função do mundo, irmãos, é nos afastar de Deus. A função da palavra de Deus, da Bíblia, é nos aproximar de Deus e termos vida, e vida em abundância. Quando Jesus fala de vida em abundância, é quando Ele vive por meio de cada um de nós. Eu gosto muito do Catecismo Maior de Fé de Westminster, quando fala de justificação. Eu sempre falo de justificação, irmãos, porque é um assunto meio complexo e que nós temos que meditar sempre. Somos justificados por Deus. Não é somente que Deus te deu um presente de graça, como nós sempre falamos, que nós recebemos a salvação que é de graça e é um presente. Não é só isso.
Deus, ele faz muito mais. Isso me faz lembrar alguns comerciais. Não sei quando os irmãos assistiam televisão que tinha aqueles comerciais de algum produto, que ele falava a função do produto e falava, e não é só isso, tem mais não sei o que. Lembra disso? E Deus é a mesma coisa, e não é só isso. Deus, ele te justifica, Deus, ele te aceita, Deus, ele te perdoa, Deus, ele transforma a sua vida, além da vida eterna, além de vida e abundância. Irmãos, olha quanta coisa a gente tem em Deus, quanta coisa nós temos na palavra de Deus, e Judas está falando justamente sobre isso. Porque, irmãos, nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer, mas tudo no mundo, tudo que nos rodeia quer nos levar a esquecer disso. A função do marketing é mais ou menos essa, dependendo do produto que está sendo oferecido ou da ação na sociedade que está sendo oferecida, né? Muitas vezes eu já falei mais, hoje em dia nem falo tanto do mundo gospel, né? Tem gente que pensa que é crente só porque ouve música gospel. Dependendo da música gospel que você ouvir, você está muito afastado de Deus. Dependendo da letra que está se falando, que as pessoas nem pensam mais nisso, pensam no ritmo, né? Muitas vezes é melhor ouvir uma música decente que é secular do que uma música gospel, né? Por quê, irmãos? Porque são letras que te afastam de Deus, letras de músicas que te afastam de Deus, ou pregações que muitas vezes te afastam do Senhor, porque são pregações em que falam do seu valor, porque porque a minha pessoa, né? E isso, irmãos, nos afasta do Senhor, nos afasta de Deus. E isso nos leva ao primeiro ensino, ao primeiro conselho desse texto, que é a carnalidade. A carne, a vontade da carne, a vontade do meu ser, do que eu quero. Muitas vezes na presença do Senhor nós somos como crianças mimadas, chorando, esperneando, assim como minha filhinha de 1 ano, quando ela quer uma coisa a gente fala não, e ela esperneia, e você continua falando não, ela esperneia mais ainda. Muitas vezes adultos, mas que não amadurecem na fé, quando Deus não faz aquilo que ela quer, ela esperneia, ela chora, ela faz birra, mas não muda de ideia. Isso é carnalidade, isso é no versículo 18, que diz o seguinte: eles disseram a vocês, quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. E vemos aqui, irmãos, que Judas está falando de pessoas que querem fazer o que elas querem fazer. Elas querem fazer aquilo que dá vontade delas fazer, porque eu quero ter liberdade para fazer o que eu quero fazer. Porque Jesus é amor. Mas Jesus não é amor? Então ele vai me aceitar do jeito que eu sou. A Bíblia nunca falou isso. Irmãos, Deus nunca aceita ninguém do jeito que ele é. Deus não te aceita do jeito que você é. Deus não te aceita. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Deus não te aceita. Né? Hoje falando bastante de homoafetividade. Ah, mas Deus, ele aceita. Ele não aceita mesmo. Não aceita. Não adianta falar que aceita porque não aceita. Assim que ele não me aceita, irmãos. Eu sou hétero. Ele não me aceita porque eu sou pecador. Mas ele me chama do jeito que eu estou. Ele chama do jeito que você está. E transforma a sua vida. Porque muitas vezes, todo mundo aqui já ouviu alguém falar assim: depois que eu parar de fumar, depois que eu parar de beber, depois que eu ir para a balada, eu vou para a igreja. Alguém já ouviu isso? Todo mundo já ouviu, né? Não vai! Mas Deus te chama como você está. Mas Ele se recusa a deixar você do mesmo jeito que você é. Você não fica mais sendo a mesma pessoa, porque o Espírito Santo de Deus te transforma. Isso vale para tudo. Porque não adianta eu ser hétero e trair minha esposa, é pecado, Deus não aceita. Não adianta, irmãos, eu ser um pai de família e ser desonesto, Deus não aceita. Não adianta, e é o Deus de amor que eu estou falando. E esse Deus de amor, Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer o melhor para a minha vida. E o melhor para a minha vida é ser honesto. O melhor para a minha vida é ser um bom marido. O melhor para a minha vida é ser um bom pai, o máximo que eu conseguir ser. E isso é para cada um de nós.
Então, irmãos, quando vem as pessoas e você fala assim, eu quero ser o melhor pai que eu conseguir ser, as pessoas vão zombar de você. É interessante. No Brasil, se você for honesto, as pessoas falam que você é bobo, né? As pessoas falam, você é bobo, você paga o imposto tudo certinho, né? Você trabalha com imposto, né? Você paga tudo direitinho, você é doido, né? Você é bobo, né? Por que, irmãos? Porque zombam da honestidade que a palavra de Deus nos mostra, né? O Flávio está falando sobre ser pastor, eu sempre conto isso para meus irmãos que falam que tem irmão pastor, as pessoas pensam que eu tenho carrão, que eu tenho dinheiro, que eu tenho isso, eu tenho aquilo. E até eles explicar que eu não tenho nada disso, porque eu não tenho, né? E até graças a Deus, né, tem que lutar por algumas coisas, né? Mas é a imagem deturpada do pastorado que está hoje. Ser pastor, irmãos, é cuidar das pessoas. Ser pastor é se envolver na vida das pessoas e por meio da palavra de Deus, trazer as pessoas para um nível de liberdade, um nível de libertação na palavra de Deus, um nível espiritual mais elevado por meio da palavra de Deus. Nunca é o que eu acho, nunca é o que eu quero. Porque neste mundo, irmãos, o que não vai faltar são falsos mestres. Rapaz, não vai faltar, irmãos, falsos mestres, mas esses falsos mestres já começou aqui é o primeiro século, já tinha falsos mestres. Já tinha os gnósticos, que falavam que Jesus era como se fosse um fantasma e ele não sofreu nada. E eles espalhavam a ideia de que a salvação vinha pelo conhecimento e não pelo sangue de Jesus. Isso no primeiro século. Paulo sofreu muito com os falsos apóstolos e ele tinha que ensinar novamente tudo que ele já tinha ensinado. Porque os falsos mestres ensinavam coisas que não tinham nada a ver, ensinavam culto aos anjos, ensinavam que era Jesus e mais alguma coisa. Se você visitar uma igreja, irmãos, que precisa de Jesus mais alguma coisa, saia dessa igreja. Se você for numa igreja que tem apóstolo, tome cuidado. Né? Alguns líderes, né, dizem assim, apóstolo bom é apóstolo morto, os que já morreram, são os 12, né? Mais o apóstolo Paulo. Então, irmãos, o que não falta são falsos mestres. O que não falta na igreja do Brasil hoje são divisões. Temos aproximadamente 9.000 denominações evangélicas. 9.000. Eu estava vendo hoje uma igreja, só não podia ser zoeira aqui, que o nome da igreja era Coice do Capeta. Coice do Capeta, procura aí depois. Era uma igreja sertaneja. Eu vi lá, igreja sertaneja Coice do Capeta. Foi misericórdia, meu Deus. Mas por ser 9.000 igrejas, irmão, chega a hora que os nomes vão acabando, né? É tipo uns nomes bonitos, Shekinah, sei lá, essas coisas assim, né? Então, irmãos, o que acontece? As divisões, elas têm acontecido, as dominações. Quantos pastores e líderes dominam as outras pessoas? Quantos e quantos casos? Casos absurdos. Mas essa palavra, irmãos, está nos orientando. Pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. Sabe, irmãos, na filosofia, existe um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Ele é da França, 1960 mais ou menos. Ele fala muito sobre o existencialismo. E uma coisa que ele ensina é que quando você deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade de uma outra pessoa, você deixa de existir, você se torna coisa. Ele ensina isso, né? Jean-Paul Sartre no existencialismo. E sabe, irmãos, isso, e ele era totalmente ateu. E isso vai de encontro, totalmente ao contrário do que nós pensamos. Por quê? O que nós acreditamos? Que nós deixamos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E sabe, irmãos, Jesus fala que nós temos que morrer. Então, Sartre, de certa forma, estava certo. Temos que deixar de existir, temos que morrer para a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. Com isso nós morremos. Com isso nós morremos para as drogas, para o álcool, para a prostituição, para todo tipo de carnalidade. Nós morremos para isso e vivemos para Deus. Não somente nessa vida, mas também depois da vida eterna. Nessa vida, irmãos, passaremos por provações, passaremos por dificuldades, mas em todas essas coisas seremos mais que vencedores
a busca da satisfação de qualquer forma. É o que vemos no mundo hoje. É o que vemos no mundo hoje, irmãos. A busca do alto prazer de qualquer jeito, porque eu quero aproveitar a vida. E se afastando e vivendo longe de Deus. A carnalidade nos leva para longe de Deus. Sabe, irmãos, em relação aos falsos mestres, John Stott tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: não se preocupe com quem entra e sai da sua igreja, preocupe-se com quem entra e sai do seu púlpito. Isso é muito importante. O que estamos ensinando, o que estamos passando para as pessoas. Irmãos, é por isso que eu tento ao máximo expor o texto bíblico, porque não sou eu falando, é a Bíblia falando. Tome cuidado. Tome cuidado com a carnalidade. Sabe, irmãos, quando nós tomamos cuidados com a carnalidade, nós temos automaticamente uma vida muito melhor com Deus. Uma vida de muita satisfação com Deus. Eu gosto muito de Salomão quando ele diz que é melhor você estar numa casa que só tem legumes e coisas simples para comer do que numa casa que tem fartura e que tem muita coisa para comer, mas não tem paz. Mesmo quando você tem a dificuldade, mesmo quando você tem pouco, mas você tem a paz do Senhor Jesus, é a melhor coisa do mundo. Mesmo que tudo seja simples, se o Senhor está presente, é a melhor coisa do mundo. Por isso, irmãos, e esse vem o segundo ensino desse texto, que é guardai-vos. Guardai-vos. Versículo 21, que diz o seguinte: e continue vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. E continue vivendo. Guardem. Esse continue vivendo é uma ideia de continuidade. Não é só um dia, não é só um momento, não é só um culto, não é mais uma música, não é mais uma pregação, não é mais um consumo. Porque vivemos na era do consumo, irmãos, desde o século XX. Né? O capitalismo ele faz isso na vida das pessoas. O que é o capitalismo, irmãos? É incentivar cada vez mais a individualidade, e isso entrou dentro da igreja, e vamos perceber isso facilmente, por meio de pregações e por meio de músicas, quando tudo se volta para si mesmo, né? Isso começa no século XVIII com o iluminismo, onde Deus deixa de ser o centro e o ser humano toma conta de si mesmo. Agora eu tomo conta da minha vida, eu sei o que eu quero para mim, quando a Bíblia ensina justamente ao contrário. E ela diz, guardai-vos. Né? O que é guardar, irmãos? É vigiar, é obedecer a palavra de Deus. Quando obedecemos a palavra de Deus, irmãos, simplesmente obedecemos. Né? Vamos voltar lá para Adão e Eva. Se eles tivessem obedecido, irmãos, eu não estava numa situação dessa hoje. Né? Voltando em Adão e Eva. Eles só tinham um mandamento. Depois Deus manda 10. Depois os fariseus inventam mais 613. E depois nós temos um código da Constituição que é gigantesco. Né? Precisamos sempre de leis. Né? Mas a palavra de Deus ensina algo muito importante para todos nós, irmãos. Guardai-vos. Se guarde. Para os jovens, se guardem. O mundo fala, sai com um monte de gente mesmo. Se guardem. Guardai-vos. Como o Salmo 119 diz, sua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, é se guardar, é se respaldar no Senhor, na palavra de Deus. É por isso que eu sempre vou insistir, irmãos, leiam a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso alimento. Oração é o nosso alimento espiritual. Porque, irmãos, o que não falta no mundo são coisas para sugar essa comunhão com Deus. E é muita coisa. E muita coisa divertida. E muita coisa que a princípio são boas. Né? Viemos conversando sobre o ônibus do Corinthians que tombou e morreram 7 torcedores. É um momento muito triste. Né? O momento, e o futebol infelizmente era para ser só diversão, mas muitas vezes vira guerra, né? E uma guerra que não faz sentido nenhum.
né? Mas para quem está envolvido parece que é muito divertido, né? Para quem está envolvido parece que é muito bom, só que o bom eles nunca experimentaram, que é o poder de Deus, que é o Espírito Santo na nossa vida, irmãos. Não existe nada melhor do que isso, esse compromisso com Deus, irmãos, porque nós estamos guardados do Senhor. Quando nós nos guardamos, irmãos, de falsos pregadores. Como é que eu sei que é um falso pregador? Quando ele não se baseia na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus não é o centro da pregação. Quando o centro da pregação é a minha vontade. Quando o centro da pregação é o que eu quero. Quando o centro da pregação é a minha importância. Não, irmãos. O centro da pregação é Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Esse tem que ser o centro da pregação. Por isso, irmãos, que nós temos que nos guardar da carnalidade. Porque se nós soltarmos o freio, irmãos, é só deixar que vai embora. É só largar que vai, né? Eu gosto muito de usar o exemplo da minha filhinha. Agora, meus 3 filhos foi a mesma coisa, né? Você não precisa ensinar eles a fazer bagunça, porque eles aprendem sozinhos, faz sozinho, né? Todo mundo que tem filho passou por isso. Se a parede for branca, vai ficar riscada, é certeza, né? Lá tem o gabinete com as panelas. Com certeza ela vai lá e vai ter o prazer de bagunçar tudo. E depois que ela bagunça tudo, aí tá legal. Não precisa ensinar. Agora, quando nós queremos ensinar as coisas corretas, deixar bonitinho, aí dá trabalho, aí leva tempo. E isso é na vida do cristão também, tá, irmãos? Porque nós nascemos de novo e precisamos crescer na palavra. E precisamos crescer, irmãos, no Espírito. E precisamos amadurecer. E o que mais a igreja precisa hoje é de amadurecimento. Precisamos crescer. Para quê, irmãos? Esse amadurecimento vai nos guardar, vai nos levar para longe da carnalidade. Vai nos levar para perto do Senhor. Nós estaremos guardados no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Timothy Keller ele tem uma frase muito interessante que fala o seguinte: que o Evangelho de Jesus Cristo, existem 2 reações para ele. Ou você se maravilha com ele e fala: esse Evangelho que eu quero viver o resto da minha vida, agora eu encontrei a verdade. Ou você fica totalmente desanimado, totalmente triste e fala: isso eu não quero para a minha vida. O Evangelho tem esses 2 princípios para a vida das pessoas. A pergunta é: o que ele fez com a sua vida? O que ele fez com a minha vida? Eu me maravilhei com esse Jesus Cristo, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Senhor, ou totalmente desanimado? Não, isso eu não quero porque não serve para mim. Então, irmãos, nós temos que tomar todo o cuidado e nos guardar. E temos que tomar todo o cuidado, porque o inimigo está ao nosso derredor, querendo nos destruir, e ele vai destruir. Basta somente uma brecha. Somente um pouquinho, irmãos, mais nada. Porque o mundo, a princípio, ele diz que ele é o amor, que ele é legal, que é só alegria, e é tudo mentira. A especialidade do mundo é mentir. E a igreja está entrando em embalo em muita coisa, tá, irmãos? Vemos há pouco tempo atrás na política mesmo. Muita gente foi atrás de muita coisa errada. Dos 2 lados, tá? Não estou falando só de um lado, dos 2. Né? Foram nas ideias de homens esquecendo da palavra de Deus. Tenhamos cuidado. Porque, irmãos, a carnalidade é assim, ó. Vimos o rei Davi. Rei Davi é que ele devia estar na guerra, mas ele estava no palácio. Vê lá Betseba tomando banho. Comete todo tipo de pecado possível e imaginar. E para voltar, depois dá todo um trabalho. E o pecado dele tem toda uma consequência. Para a carnalidade é assim, irmãos. É 3 minutos de prazer para o resto da vida, de tentar consertar e dar tudo errado. Né? Mas quando nós estamos guardados no Senhor, quando o Espírito Santo de Deus realmente rege a nossa vida, tudo é diferente, tudo é melhor. Mas é preciso entrega. Irmãos, é preciso entrega. É preciso apostar tudo. Tudo. Deus não quer nada menos do que tudo da sua vida, tá, irmão? Se você pensa, vou dar só um pedacinho do meu tempo, esquece, porque Deus, ele quer tudo. Se não for tudo, ele nem quer. Né? Deus não precisa de favor da gente, não. A gente que precisa do favor dele. Né? Nós precisamos de Deus. Nós precisamos ser guardados pelo Senhor. Nós precisamos ser guardados da nossa própria carnalidade, como está escrito nessa palavra, irmãos.
Porque o Senhor Deus, Ele nos chama para continuar vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna, a vida na presença do Senhor, para todo o sempre, para todo o sempre. O treinamento começou aqui, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, mas é todo o seu amor, todo o seu empenho, tudo que você pensa, tudo que você faz, entregue nas mãos do Senhor, e todo o mais Ele fará, tudo para a glória dele mesmo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus realmente nos faça viver essa palavra, vivendo, ação, continuidade para a glória do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e te adoramos na beleza da sua santidade. Senhor Deus, que nós realmente vivamos o seu querer, aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Pai amado, que nós não vivamos na carnalidade, que nós realmente nos guarde, Senhor Deus, para te agradar, para te obedecer. Que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.